Deus, nós te louvamos e engrandecemos ao Senhor pela vida da tua filha, porque o Senhor tem usado a pastora Kelly com autoridade, com ousadia, com intrepidez e amor sobre, meu Deus, este lugar. E nesta noite não será diferente. Tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao coração da tua filha, para ser entregue à igreja, que seja entregue na totalidade, que nada fique retido, que nada seja impedido, que não haja, meu Deus, interferência entre, meu Pai, ao que sair da boca da tua filha e aquilo que nós vamos receber. Que o poder do teu Espírito, Senhor, se manifeste através da vida dela. Usa a tua filha com autoridade e manifesta a tua glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, igreja? Shalom. Nada quebrado. Nada fora do lugar. Agora nós vamos falar mais uma coisa. Nós vamos dizer assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Você toma posse disso? Então a primeira coisa que eu quero declarar sobre a sua vida é vida. Porque Ele venceu a morte. E hoje, todo sentimento de tristeza, todo sentimento de luto que invade a nossa nação e que invade, às vezes, a sua casa, a sua família, eu não sei. Às vezes a gente acha que luto é só quando morre uma pessoa. Mas luto é quando a gente perde coisas, quando a gente passa por situações muito traumáticas. Luto é quando a gente cria expectativas sobre alguma coisa e aquilo é profundamente frustrado. Então, pela psicologia, existe um tempo em que você vai chorar por aquilo ali. E na Bíblia, os homens de Deus que passavam por lutos também pranteavam. Mas também a Bíblia nos deixa um legado de alegria, quando Deus ordena ali, quando Davi peca, e nós sabemos o que acontece com aquele homem, que ele se joga e se dobra, e rasga suas vestes e fica sem comer. Chega um momento em que Jesus vira para ele e diz: agora, levanta, come e siga a sua vida. E hoje, o Senhor, Ele quer te levantar. Ele quer te animar, Ele quer tirar essa tristeza de dentro de você. Por isso Ele venceu a morte. Por isso você pode vencer a morte. Por isso você pode vencer todo e qualquer sentimento, situação e circunstância que queira te deter e te parar no meio do caminho. Então, se você recebe essa palavra, levanta suas mãos onde você está. Porque toda depressão, toda tristeza, todo abatimento de alma nesta noite, eu declaro que vai bater em retirada na autoridade que há no nome de Jesus. Porque você é sacerdócio real, você é geração eleita, e o Senhor te fez para romper, nos dias bons ou nos dias maus, Ele te escolheu, e há um propósito sobre a sua vida, e nesta noite eu declaro que todas as portas serão abertas, tudo aquilo que foi frustrado, tudo aquilo que veio como decepção, como frustração na sua vida um dia, para te parar, para deter o propósito de Deus na sua vida, nesta hora agora, o Espírito Santo de Deus libera cura sobre a sua casa, libera cura sobre a sua vida, libera cura sobre você, e não há palavra, não há cadeado, não há ferrolhos de ferro, não há morte, não há vida que venha te separar do amor de Deus, e esse amor está transbordando sobre a sua vida nesta hora. O Espírito Santo de Deus diz ao meu coração que nessa noite é noite de renovo, noite de você deixar as águas fluírem sobre o seu interior, sobre o seu interior fluirão rios de águas vivas, e essas águas vão tirar todas as águas amargas, tudo aquilo que esse mês de setembro quis trazer sobre a sua vida. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus vira essa página da sua vida e diz: não temas, não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Nessa noite, o Senhor, Ele levanta, Ele cura sentimentos aqui nesta noite, Ele restaura emoções neste lugar. Você pode dizer: a morte venceste, a morte vencestes, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está.
te adora, proclama a tua glória. Pois ressuscitaste. O Senhor está te ressuscitando nessa noite. O Senhor está te ressuscitando nessa noite. Oh, Jesus. Aleluia, meu Deus. Hoje Tu és poderoso, Deus. Teu é o reino. Teu é o reino. Você pode dizer com toda a força. Tu é a glória acima de todos. Mais uma vez, teu é o reino. Teu é o reino. Tu é a glória acima de todo nome. Poderoso esse nome é. A igreja. Poderoso esse nome é. O nome de... Você pode levantar suas mãos e adorá-lo. Ah, Jesus. Poderoso esse nome é. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Aplauda ao Senhor bem forte, amém. Deus é bom. 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 Não canse de dizer que Deus é bom, porque Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E há uma nuvem de glória neste lugar. Há uma nuvem de glória que está que está sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Nessa noite o Senhor passeia no nosso meio. Há uma presença neste lugar. Oh, Espírito de vida, enxerta a vida agora. Enxerta a vida agora. Enxerta a vida agora. Enxerta a vida agora, Senhor, porque nós cremos e declaramos vida sobre estas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Queridos, Deus é maravilhoso. Não adianta você querer desistir não, porque Ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir de você. E eu vim te dizer essas boas novas, que Ele vai te preparar. Hoje é dia 21 de setembro, falta exatamente aí, é 30 ou 31 esse mês? 30, faltam 9 dias para o mês acabar. Exatamente os 9 gomos do fruto do Espírito. Cada um dos dias em que vamos viver daqui até o final do mês, o Senhor vai nos aperfeiçoar no fruto do Espírito. Mas também Ele vai trazer a sua perfeição e a sua plenitude sobre nós. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje rapidamente é que o nosso Deus, Ele se faz manifesto no nosso meio de diversas formas, para que nós possamos entendê-lo, para que possamos sermos um com Ele, para que possamos ter o discernimento, o entendimento, a sabedoria, a ousadia de trazermos essas boas novas do Evangelho, não somente aonde nós estamos, aqui nessas 4 paredes, mas que nós possamos também aonde a gente vai, aonde nós estamos, nós somos luz. Você já viu um perfume muito gostoso? Um perfume que tem uma fragrância realmente de perfume. Quando você encosta perto da pessoa, o que acontece? Aquele perfume gruda em você, sim ou não? Quem já chegou perto de uma pessoa que tem um perfume bem gostoso e que aquele perfume gruda em você? Aquele perfume gruda, e é assim porque nós exalamos o bom perfume de Cristo. E com isso também nós precisamos entender, queridos, que não somos direcionados pelas essas coisas naturais, pelas coisas que são terrenas. E às vezes uma das frustrações das nossas vidas é querermos ser guiados por autoajuda. Autoajuda nos leva a obtermos conhecimento que rompe barreiras no nosso interior
com relação ao nosso psicológico. Por que a autoajuda faz isso? Porque ela vai te trazer ferramentas para te impulsionar a viver coisas que você nunca viveu. Só que a autoajuda, por meio dessas ferramentas que não estão e nem são inválidas, elas são muito válidas, elas são momentâneas e circunstanciais. Porque o homem e a mulher de Deus não vive sem a presença. Nós vivemos e somos movidos pela presença do Pai. Então, quando nós somos movidos pela presença do Pai, somente a ajuda do alto é que faz com que você seja firme e constante. A autoajuda, ela é como um remédio para dor de cabeça. Melhora naquele momento, mas depois volta à oscilação da sua vida, das suas dificuldades. E hoje, eu quero refletir com você. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Nós vamos falar sobre os 7 Espíritos de Deus. E existem várias linhas doutrinárias acerca deste texto que nós vamos falar. Mas nós vamos nos ater apenas naquele que é realmente a revelação, a interpretação bíblica sobre a plenitude do Espírito Santo, nessa forma simbólica de dizer os 7 Espíritos de Deus. Por quê, igreja? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não se divide. Ele é único. Ele apenas se apresenta de várias formas para que nós possamos entender simbolicamente, através de manifestações dos atributos de Deus, quem Ele é e de que forma nós podemos desenvolver o conhecimento dEle em nós. E nós sabemos que a Bíblia ela é mais profunda do que extensa. Então, quando nós buscamos e queremos profundidade com Deus, a primeira coisa que nós queremos é entender quem é Deus. Não somente nós que seguimos a linha doutrinária do protestantismo, mas todo mundo quer entender e quer estudar quem é Deus. Uns dizem que Ele é uma figura artística, outros dizem que Ele é apenas uma ilusão, outros dizem que Ele não existe, mas nós o conhecemos porque Ele tem nos dado experiências, e Ele tem nos feito conhecê-lo, não somente pelas bênçãos e pelos resultados que Ele nos dá, mas por quem Ele é. E hoje eu quero compartilhar com você para que durante essa semana, essa última semana do mês de setembro, você possa em cada dia pedir ao Senhor que Ele se revele a você de uma maneira sobrenatural. E é essa força, esse fortalecimento que você vai ter para entrar, para terminar esse mês e para entrar o mês de outubro, diferente como você está saindo desse mês de setembro. Sabe por quê, queridos? O Senhor, Ele chega na nossa vida num de repente. E é assim que Ele vai se manifestar. Por isso que a Bíblia ela é mais profunda do que extensa. Porque nós não suportaríamos tudo que nós vivemos. Nós não suportaríamos tudo que nós perdemos. Nós não suportaríamos tudo que Ele nos põe para viver, se não fosse essa profundidade da palavra. E se não fosse esses atributos que Ele tem, que por amor a nós, por amor a mim e a você, que não merecíamos o que Ele fez ali naquela cruz, quando Ele verteu o seu sangue inocente, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Foi como a Liliane estava dizendo hoje aqui na Escola Bíblica Dominical, queridos. Não há romantismo na crucificação de Jesus. Não há nada de lindo na crucificação de Jesus. Existiu ali, foi muita dor, muita humilhação, muito sangue derramado. E isso não é romântico. Isso é algo que alguém só faz por alguém para que um propósito seja cumprido. Então deixa eu te dizer, às vezes, toda essa dor que você está passando durante esse mês, toda essa situação que você está vivendo durante esse mês, não é para que você romantize o seu testemunho, para dizer assim, olha, eu posso porque eu tenho tantos anos de cristão, eu consigo porque eu tenho tantos cursos, eu faço porque eu ocupo o melhor cargo. Não, o Senhor está provocando tudo isso para que você o conheça mais e mais. A Bíblia vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então as dores, elas vão nos levar para uma atmosfera de maturidade, de crescimento. E todos os dias da semana nós temos a oportunidade de experimentá-lo. Porque o Senhor, você não tem só experiências com Ele, você experimenta o Senhor. Você conhece Ele, provai e vede
que o Senhor é bom. Quando a gente prova do Senhor, a gente não quer outra fonte. Quando a gente prova do Senhor, nós entendemos que além de tudo e apesar de nós, Ele é soberano e supremo. Ele é que tem toda a soberania. Então, queridos, apesar de nós, pecadores, Ele permanece sendo Deus. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus, aí no livro de Apocalipse. Capítulo de número 5, versículo de número 6. Nós vamos ver sobre esses 7 Espíritos de Deus, como eles são enviados em toda a terra, em todos os cantos da terra, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E vamos entender agora, por meio desse texto bíblico, sobre essa descrição completa, que ela vem atuando de acordo e conforme tudo aquilo que o Evangelho ele pode produzir por meio da sua igreja no mundo, na sociedade e principalmente, irmãos, na vida de um pecador. Porque o Evangelho ele vem não é só para que nós possamos orar e receber bênçãos. O Evangelho ele veio até nós não para que a gente saia daqui aliviados, mas o Evangelho ele veio também para alcançar o pecador, para nos redimir dos nossos pecados, para nos levar para uma atmosfera de escravos para servos e filhos e amigos de Deus. Então, nessa escala, nesse processo, há um caminho. E a palavra do Senhor vai nos ensinar e vai nos dizer e vai nos fazer conhecer a Deus dessa forma. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo de número 5, versículo de número 6. Nisso, aconteceu que reparei no meio, entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia estar morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Veja, queridos, que esse texto ele também traz uma semelhança entre a forma como João emprega a sua expressão apocalíptica também ali no capítulo de número 4. Volta um pouquinho no capítulo de número 4, no versículo de número 5, que diz assim: do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Mais uma vez fazendo alusão a essa forma da propagação, da manifestação do Espírito de Deus sobre a terra. E também parecendo com e a semelhança à profecia de Zacarias, ali no livro de Zacarias, capítulo de número 4, versículo de número 2 até o versículo de número 6, que diz assim: e me indagou, que vês? Ao que respondi: vejo a menorá, um lindo candelabro, todo em ouro maciço, e com um recipiente para azeite na parte superior, com 7 lâmpadas e 7 tubos que se unem às lâmpadas que estão colocadas em cima dele. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Então indaguei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, qual o significado dessa visão? Diante do que ele me questionou: não sabes o que é isso? E eu repliquei: não, meu Senhor. Versículo de número 6. Então ele me explicou: essa é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força, nem mediante a violência, mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Sabe, queridos, nós ainda vemos uma semelhança acerca dessa profecia, acerca dessa revelação, dessas implicações messiânicas ali no livro de Isaías, onde nós também vemos de uma forma mais explícita, que é onde eu quero adentrar agora, esses 7 espíritos. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo de número 11, versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele, o Espírito que dá
sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Sabe, queridos, é claro que nesse texto nós podemos falar que o Espírito de Deus, ele é aquilo que justamente ele faz, porque ele é tudo isso. É quem ele é esse espírito de entendimento, ele é esse espírito de sabedoria, ele é esse espírito de conselho, ele é esse espírito de poder. E é apaixonante quando nós começamos a mergulhar nesse entendimento, entendendo que o Espírito, ele tenta trazer para nós essa designação específica por esses espíritos separados de forma muito peculiar e exclusivista, para que a gente entenda que o Espírito Santo de Deus, ele não atinge, não abrange só uma área da nossa vida. Porque nós poderíamos, e como às vezes erroneamente fazemos, orar só por uma coisa. Às vezes a gente ora só por discernimento. E a gente ora, Senhor, me dá discernimento, porque se eu tiver discernimento, eu vou ser bem-sucedido. Senhor, se o Senhor, Pai, me der sabedoria, eu vou ser tão sábio, tão sábio. Mas o Senhor, ele não tem só discernimento, ele não tem só sabedoria. O Senhor, ele tem poder para a sua vida. O Senhor, ele tem conselho para a sua vida. O Senhor tem uma inteligência espiritual para você, que precisam andar em conformidade para que você tenha uma vida espiritual madura e sadia. E tudo isso a gente só avança, queridos, quando nós vamos pedindo ao Senhor. A Bíblia vai nos ensinar que tudo aquilo que nós pedimos em oração a Deus, se nós crermos, nós recebemos. E os dons que o Senhor tem para nós, ele vai nos entregar, porque nós estamos também buscando. E os dons que Deus nos entrega são irrevogáveis. Só que veja, queridos, não adianta eu ser uma mulher, não adianta você ser um homem entendido, um homem cheio de poder, um homem cheio de sabedoria, se você não tiver a presença. Quem faz a diferença na nossa vida não é o que nós temos de Deus, é quem nós somos em Deus. É o que Ele tem de nós. O que nós temos dele, para nós é muita vantagem. Por quê? Porque quem tem Deus tem muitas coisas. Quem tem Deus tem tudo na sua vida, principalmente a paz. Mas não adianta eu viver em paz se Deus não me conhecer. E às vezes, queridos, a nossa vida de religiosidade nos leva para uma rotina espiritual que fica tão repetitiva que nós ficamos como aquelas duas irmãs, Marta e Maria. Quando seu irmão morreu ali, elas sabiam que eles eram amigos de quem tinha vida. Mas por um momento a morte chegou. E quando a morte chega e quando o desespero chega, nós falamos isso aqui na última ministração. Quando a nossa mente ela é violada pelo desespero de um fato corriqueiro que acontece, de uma circunstância inesperada que a gente vive, a primeira coisa que a gente faz é recuar, é entrar numa caverna, é se desfazer de toda a fé que a gente tem, é desentender tudo aquilo que a gente entendia, é trazer loucura para nossa mente aonde tinha que habitar a sabedoria, é não ter e não exercitar e não exercer a fé e o poder de Deus que é aperfeiçoado na nossa fraqueza. E hoje o Senhor, Ele quer mudar essa história na sua vida. Ele quer abrir os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais, para que você não fique retido em absolutamente nada que venha contrário àquilo que Ele já projetou para você. Só que é necessário, queridos, não apenas termos de Deus, mas é necessário que Ele nos conheça. Qual é o barulho que você está fazendo no céu? Se hoje o Senhor chegar para você e perguntar qual é o barulho que você está fazendo no céu, qual é o barulho que o inferno vê sobre a sua vida? De murmuração, de reclamação, de autopiedade, de vitimismo? Qual é o barulho que o inferno vê de você? Ou ele vê que você mesmo em meio à sua fraqueza, você não deixa de adorar aquele que vive, aquele que reina? Qual que é o barulho que você está produzindo diante de tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus é sobre a sua vida? Um barulho de queixas, um barulho de indignação, de revolta, de descontentamento. Qual é o barulho que o céu ouve ao seu favor, né, a respeito de você? Nós precisamos mudar as coisas, nós precisamos buscar esses espíritos, né? Esse Espírito de Deus que se divide, é como fruto do Espírito. Às vezes, irmãos, erroneamente, por anos, por vários tempos, quando não estudamos, né, na essência a palavra, a gente fala os frutos do Espírito, né? Mas o fruto é só um.
ele só se divide em vários gomos. É a mesma coisa desses 7 espíritos. É só um espírito. Só existe um Deus. Só existe um caminho. Só existe uma verdade. E só existe a vida, que é Jesus Cristo. Então veja, não queira diminuir e nem pontuar aquilo que as circunstâncias difíceis trazem para você. Quando você tem um rio para nadar e você quer ficar nadando só naquele laguinho. O Senhor tem profundidade para a sua igreja nessa noite. O Senhor, Ele quer trazer restauração. E sabe, queridos, nós precisamos entender isso de uma forma a não nos sentirmos envergonhados pela nossa pequenez diante de Deus, mas nos sentirmos constrangidos, porque o amor de Deus nos constrange. E todas as vezes que nós desistimos de buscar essa plenitude, essa força de Deus e em Deus, e fazer com que Ele nos conheça, nós estamos dizendo que abrimos mão dessa potência e desse poder de Deus sobre nós, para que possamos viver única e exclusivamente as nossas dores. Sabe, nós vemos aqui que esses 7 Espíritos de Deus não pode ser, de forma alguma, como estamos falando, interpretada de uma forma fracionada. Mas, na verdade, nós precisamos ver de uma forma, como uma unidade perfeita, onde a expressão 7 Espíritos de Deus significa essa plenitude que o Espírito traz em sua pessoa, nessa atuação e nessa influência que ele gera em nós, na sua igreja e em todo o mundo e em toda parte da terra. Amém? Nós precisamos também, irmãos, entender um pouco sobre cada um desses espíritos. Eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre cada um desses espíritos. O primeiro espírito, diga comigo, o Espírito do Senhor. É esse Espírito do Senhor, essa habilidade de rei que Ele tem sobre a nossa vida, que é soberano, que é aquele que traz o domínio de toda e qualquer situação. É que a gente possa receber dele esse senhorio, para que possamos administrar de uma forma santa, de uma forma bíblica a nossa vida. É não dizermos sim para alguns prazeres momentâneos, em troca daquilo que é eterno. É entendermos que quando nós pedimos, Senhor, eu quero o teu Espírito sobre mim, é que nós vamos entender que os encantos de Satanás, ele nos dá sugestão, mas o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, nos dá direção. Então, nessa noite, você não vai mais viver de sugestões daquilo que você tem que fazer, daquilo que você tem que falar, de como você tem que ser. Você vai ter direção do Senhor, quando você receber esse Espírito do Senhor. E quando nós temos a direção do Senhor, igreja, como abre a nossa visão? Nós estávamos aqui, na terça-feira passada, estudando. Falar nisso, quem está aqui no Terça Delas e tem sido abençoado, diga glória a Deus. Quantas foram abençoadas nessa última terça-feira? Diga glória a Deus. Amém. Nós temos visto, queridos, que existem alguns limites em tudo que o Senhor faz na nossa vida. Ele põe a bênção para nós, mas Ele também requer renúncia. E uma das renúncias que nós precisamos fazer é sobre relacionamentos. E uma das coisas que quando nós pedimos esse Espírito do Senhor, é que o Senhor traz de volta em nós a nossa identidade de quem somos em Deus. E essa identidade é de filho, é de amigo de Deus. Então, quando você sabe quem você é em Deus, você não se corrompe por manipulação. Você não se corrompe por coisas abusivas. Você não se corrompe por controles que não são responsáveis pelas suas emoções. Por que a gente vê tantas pessoas quando geram relacionamentos em todas as esferas, e especificamente em amizades, que essas pessoas se perdem na vida? Porque não tem o Espírito do Senhor, não tem a identidade de Cristo, e deixam ser influenciadas, porque você pode perceber como que se porta um rei, como que se porta uma rainha, como que se importa uma princesa. Há uma postura diferente, há vestes diferentes, há falas diferentes. E quando nós recebemos esse Espírito do Senhor, nós sabemos e entendemos como devemos nos portar diante de determinadas situações. E isso não nos deixa preso. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer? Que o meu povo perece por falta de conhecimento.
E nós precisamos conhecer ao Senhor. Então, quando nós nos aprofundamos nele, nós entendemos que a eternidade nos diz muito mais do que coisas momentâneas, do que essas sugestões que o inimigo traz, do que esses encantos que ele quer nos promover, com esses encantos que ele quer te trazer, te seduzir, para te mostrar caminhos mais fáceis. A facilidade que muitas vezes não é o que é o correto. E, queridos, a Bíblia vai dizer que a porta é estreita. O Senhor, ele está aqui nessa noite para nos mostrar uma vida não só de regalias, de alegrias. Nós estávamos vendo hoje pela manhã os mártires. Irmãos, eles morreram pelo povo de Deus e ali ainda tendo que produzir fé naquele povo, para que aquele povo não deixasse de crer de que Deus era Deus. E eu quero te perguntar, aonde o Senhor está requerendo de você um posicionamento para que as pessoas vejam que Deus continua sendo Deus? Talvez, nessa situação difícil que você está vivendo, chegou a hora de você dizer, chega, olha, o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará na terra sobre a minha vida. E o Espírito do Senhor produz isso sobre nós. Essa força, essa convicção, essa certeza. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos intempéries da vida. E sabe, queridos, a Liliane também deu um exemplo muito interessante hoje de manhã. Você compra um carro, não é para o pneu furar. Mas vai chegar uma hora que você vai rodar tanto e a quilometragem vai estar tanta que naturalmente pode acontecer do pneu furar, sim ou não? Assim é com a vida do cristão. Às vezes você está andando, você está buscando o Senhor, mas vai ter uma hora que você vai ter algum problema. E que você vai desagradar a Deus. Mas quando se tem o Espírito do Senhor, o que acontece? A Bíblia vai dizer o quê? Aquele que confessa, se arrepende e deixa, alcança misericórdia. E quem produz isso? O Espírito do Senhor. Porque é o Espírito do Senhor que vem sobre nós e nos confronta e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando eu tenho o Espírito do Senhor, eu sou guiado de uma forma saudável para o caminho que Ele mesmo já traçou para mim antes da fundação do mundo. Nós não estamos falando de um projeto, de um plano falido que ainda está em reestruturação, não. Nós estamos dizendo que é algo que já está pronto, porque o Senhor já preparou as coisas antes da fundação do mundo. Então, isso significa, igreja, que nós já temos tudo preparado, até mesmo os dias ruins. Então, por que você parar nesse momento, se você tem o Espírito do Senhor sobre a sua vida, esse espírito de rainha, esse espírito de rei, esse espírito de princesa, porque somos a imagem e semelhança dele, porque somos a sua criatura e hoje somos os seus filhos. E sabe, queridos, o Senhor, Ele não tem problema em você questioná-lo. Você pode questionar a Deus. Você pode indagar o Senhor. Porque você está passando por tudo isso. A única coisa que o Senhor não tolera é alguém querer se colocar no lugar dele. Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Mas quando a gente tem o Espírito do Senhor, nós caminhamos numa maturidade de quando entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta, de perguntar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que o Senhor está me permitindo viver isso? Senhor, o que está acontecendo na minha vida? E se você entrar com fé por esse Espírito, Ele vai te responder. Porque até o silêncio de Deus, igreja, é resposta. Agora eu quero te perguntar, você tem buscado o Espírito Santo de Deus? Você tem buscado as respostas da sua vida no Espírito Santo de Deus? Aonde tem sido a fonte que você tem bebido nos dias mais difíceis? Quando algo se apresenta a você como uma situação que venha como desafio para a sua vida, para a sua casa, para o seu filho. Você, mãe, como você tem agido? Como você agiu essa semana quando você foi confrontada com uma situação? Aonde foi a sua busca? Nessa noite o Espírito está derramando sobre nós o seu Espírito. O Espírito do Senhor está sendo derramado sobre nós, para que possamos, pela graça do Senhor, ter a habilidade de entregar a soberania e o controle a Ele, mas também de nos posicionarmos como aqueles que sabem e que conhecem quem é Ele. Tem uma musiquinha da Ana Paula Valadão, que quando a Sarinha era pequenininha, a gente cantava muito, né? Quem é Jesus? Eu saber quem é. Você sabe quem é Jesus? Se alguém perguntar para você quem é Jesus, você vai falar o quê?
O segundo espírito que vem para que nós possamos mergulhar nessa semana, o espírito de sabedoria. Nós precisamos buscar esse espírito da sabedoria porque ele traz o conhecer sem que a gente veja. E aí a gente atua com a fé, porque a fé é a firme convicção daquilo que se espera, mas daquilo que não se vê. É muito bom, irmãos, e nós estávamos aqui conversando essa semana com algumas pessoas dizendo, o Espírito Santo de Deus, ele não se vende. E muitas pessoas, elas querem entregar uma oferta a Deus como gratidão depois que o Senhor dá uma bênção. Mas isso aí é você pagar pelo que o Senhor fez por você. Eu não estou dizendo que você, às vezes, faz um voto. Voto é outra coisa diferente, amém, igreja? Quem faz um voto, faz um voto. E a Bíblia vai dizer que se a gente não cumpre, a gente é chamado de tolo. Voto é voto. Mas, às vezes, quando nós somos desafiados a oferecer como sacrifício vivo ao Senhor as nossas vidas, em situações que não temos nem força. Às vezes você está sangrando, mas você é desafiado a ministrar sobre vida de pessoas e você recua. O que isso significa? Que eu estou desprezando essa sabedoria de Deus, de não ver uma coisa, mas de ter convicção e certeza de que hoje eu estou assim, mas amanhã o Senhor já fez algo por mim. E ainda que Ele não faça, Ele permanece sendo Deus. E é essa sabedoria que eu tenho que ter, para que o mundo entenda o que é o Evangelho. Porque às vezes a gente está se frustrando com aquilo mesmo que o Senhor não dá, por saber que a gente não tem estrutura para viver, que a gente não tem estrutura para receber. Então o Senhor, Ele não se demora. O Senhor, Ele se apressa quando Ele vê que nós estamos preparados. Mas o Senhor também não nos entrega quando a gente não tem capacidade, estrutura, para podermos viver e receber aquilo que Ele já tem. Sabe qual é o problema de não pedir e não ter a sabedoria no tempo certo? É que o Espírito, ele pode nos levar a um lugar de excelência, quando nós nos sujeitamos a Ele. E essa sujeição independe dele fazer e de ele não fazer. Irmãos, ninguém dá um carro para um filho de 5 anos de idade dirigir. Você dá o seu carro para o seu filho dirigir? Com 5 anos de idade? Não, por quê? Porque tem que ter uma idade, tem que ter uma consciência, tem que ter um controle motor, tem que ter uma mobilidade para fazer. E você acha que o Espírito Santo de Deus, quando você pede sabedoria para Ele, Ele não vai trabalhar e vai lapidar o seu caráter para que você receba tudo aquilo que Ele tem para você, a começar pelo desenvolvimento da sua vida espiritual, por aquilo que é o ministério chamado de Deus na sua vida, por aquilo que Ele quer fazer você fluir e transbordar na vida de outras pessoas. Mas a sabedoria que nós queremos é a sabedoria para administrarmos as nossas coisas, para fazermos aquilo que agrada a nossa carne, para vivermos os prazeres aqui dessa terra. Nos esquecemos que se buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vão nos ser acrescentadas, nos serão acrescentadas. Então, nós precisamos desfocar, nós precisamos entender que o evangelho, o verdadeiro evangelho da sabedoria, é entendermos e levarmos pessoas a viverem pela fé, a viverem por uma vista consciente, inteligente, sábia, de que o Senhor, neste lugar de excelência, Ele vai nos trazer tudo nas mãos, tudo. Irmãos, a Bíblia diz no livro de Deuteronômio que se nós guardarmos a palavra, vivermos a palavra, amarmos a palavra, todas as bênçãos nos seguirão. Assim foi com Salomão. Ele pediu a sabedoria e ele teve. Mas eu digo a você, foi suficiente para que ele vivesse uma vida plena? Não. Então veja bem, o que eu vejo com isso? Que os gomos do fruto do Espírito não são independentes. Essa manifestação de Deus de formas diferentes, buscar só uma delas também não é suficiente. Nós precisamos pedir o Espírito do Senhor, nós precisamos pedir o Espírito da sabedoria. E terceiro, nós precisamos também pedir o Espírito do entendimento. Por quê, queridos? É o grupo, é o todo, não é em parte. E às vezes a gente vê, e hoje é o dia, né, internacional da pessoa com deficiência. A luta das pessoas que lutam por isso porque têm alguma deficiência. E elas lutam para adquirirem coisas para que elas possam ter uma qualidade de vida.
E nós temos tudo isso de graça na palavra de Deus, porque somos deficientes espiritualmente. Porque, irmãos, não recebemos porque não sabemos pedir. Porque não vivemos, porque não batemos. Irmãos, tem pessoas que têm preguiça até de bater, porque a Bíblia vai dizer assim, batei, batei e abri-se-vos. Tem gente que está esperando as coisas, quando ela mesma tem que estudar. Ela mesma tem que correr atrás. Ela mesma tem que cuidar, como nós falamos na outra ministração. Ela mesma tem que cuidar da sua boca, né, Eli? Tem que comer as coisas direito. Ela mesma tem que cuidar daquilo que pensa. Então, nós precisamos entender que o entendimento, ele vem sobre a nossa vida para que nós possamos ter a capacidade de desenvolver estratégias sábias, estratégias com a presença do Senhor, que capacite a nossa mente a discernir todo o caminho que nós precisamos percorrer. E nesse caminho, o que devemos falar, o que devemos comprar, o que não devemos fazer, o que devemos dar um passo para trás, tudo isso o entendimento e a inteligência vai trazer para nós. Se a sabedoria nos dá o conhecimento, o entendimento vai nos dar a capacidade de administrar a nossa vida. Então veja, a sabedoria vai nos dar o conhecimento, mas o entendimento vai nos dar a capacidade de autocontrole. Porque eu vou abrir meu entendimento e vou começar a me ver naquele cenário de que Cristo é o centro de todas as coisas e de que eu sou uma filha e que mesmo Ele tendo tudo para mim, me dando todas as coisas, já me entregue todas as coisas, eu não sou autossuficiente. E eu não posso fazer de qualquer forma. E eu não posso fazer de qualquer jeito. E inclusive não fazer. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, ele está o quê? Pecando. Então o entendimento, ele vai nos trazer essa capacidade de administrar estratégias que o conhecimento por meio da sabedoria vai trazer na nossa vida. Quantos estão comigo aqui? Diga glória a Deus. Então, queridos, dá um sacode no seu irmão e diga assim, a partir de hoje, você não vai buscar só por um espírito. Você vai buscar por todas as formas do espírito na sua vida. O outro espírito é do conselho. Irmãos, você já viu uma pessoa manipuladora? Uma pessoa manipuladora é aquela que quando você chega para contar do seu problema para ela, ela não deixa você falar. Aí ela começa a falar, não, mas eu já vivi isso. Não, mas é porque isso, isso e isso. Não, é porque eu tenho experiência nisso, nisso e naquilo. Não, é porque, sabe, eu sei isso, isso e aquilo. Aí você só quer ser ouvido. E isso também é algo que a gente precisa pedir para o Senhor, o espírito do conselho. Porque você só pode dar um conselho depois que você ouve a pessoa. E às vezes, irmãos, a pessoa só quer ser ouvida. Quando a pessoa terminar de falar, que você está com tudo preparado na sua cabeça para falar para ela, aí ela vai virar para você e vai falar assim, só precisava falar, já estou bem. Quem já viveu isso? Não, eu só precisava falar. Mas o espírito do conselho, ele nos traz esse autocontrole, de você ter a sabedoria, de você ter o espírito do Senhor, de você ter o entendimento, de trazer uma boa palavra, de você trazer algo que vai produzir vida sobre aquela vida. Aquele que só vem e que só traz, por meio de nós que somos facilitadores, a vida de Cristo. Então, nesta noite, o espírito do conselho também está sendo derramado sobre a sua vida, para que haja autocontrole quando alguém te procurar para poder fazer essa comunicação, essa conexão com você por meio do Espírito Santo. Então, queridos, nós precisamos nos focar quando nós estamos buscando e vivendo para Deus e para o outro. E o espírito do conselho nos centraliza. O espírito do conselho nos traz equilíbrio. O espírito do conselho nos abre o entendimento, nos dá a sabedoria, inclusive para falar a palavra certa. Você já viu alguém que procura outra pessoa e a pessoa está ferida? Quando alguém está ferido que procura outro ferido, o que acontece? A ferida vai aumentar. A Bíblia vai dizer que um cego não pode guiar outro cego. Mas veja, quem gera ovelha? É pastor? Não, quem gera ovelha? Ovelha. Então, se ovelha gera ovelha, o espírito do conhecimento, o espírito do conselho, o espírito do entendimento, o espírito do Senhor, quando ele está na minha mente, eu vou conseguir multiplicar. Por que eu não estou multiplicando? Eu pergunto para você, quantas almas
Mas tudo isso, irmãos, nós só vamos viver pelo Espírito e no Espírito. Nada de nós, porque a Bíblia vai dizer. Porque a Bíblia vai nos dizer que a palavra de Deus que não volta vazia. E quando nós temos o Espírito do conselho, quando ele habita em nós, nós não vamos falar de nós. Nós podemos até colocar um exemplo daquilo que superamos por meio da palavra. Mas quem vai ter eficácia e eficiência é a palavra de Deus. E nisso aqui eu também quero deixar algo ao seu coração. Quando você for pedir o conselho a alguém, ou quando alguém vier com coisas sobre o seu ouvido, busque um conselheiro bíblico para te dar conselho. Não vá para influências aí da mídia, da internet. Não vá para pregações do YouTube. Mas vá para pessoas que são conselheiras bíblicas. Sabe por quê, queridos? Porque ela vai te confrontar para você voltar para o centro da vontade de Deus. Ela vai te mostrar a luz da palavra por meio do conselho do Senhor, qual é o caminho certo a seguir. Por que a gente vê também muitas pessoas rodando no deserto? Porque elas querem fazer as coisas do jeito dela. E elas procuram conselhos em todas as pessoas. Principalmente nas pessoas que são erradas. E quais são as pessoas erradas? Aquelas que não foram chamadas para dar conselho. Aquelas que estão preocupadas apenas com seu umbigo, que querem viver apenas a sua vida, ou que talvez tenham interesses escusos, interesses carnais, interesses outros, que não são interesses em resgatar aquela alma, e vai te conduzir para um caminho que não é o caminho do Senhor. Então, veja, a Bíblia diz que ele põe, eis que ponho sobre ti, diante de ti, uma porta. Passai por ela, entrai nela. Hoje o Senhor abre um portal de pessoas conselheiras bíblicas sobre as nossas vidas, para que neste tempo tão difícil que nós vivemos, para que neste momento tão complicado que vivemos, não nos percamos naquilo que é propósito de Deus para as nossas vidas. Se você está sendo chamado para ouvir pessoas, preste atenção esta semana, porque o Senhor vai pôr pessoas para que você possa exercitar esse dom que o Senhor mesmo vai entregar para você. E é para quem, pastora? Para todos nós, sabe por quê? Porque você tem uma parte de Cristo. Por isso somos cristãos, pequenos cristos. Nós somos pequenos cristos e aonde nós estamos? Nós precisamos gerar vida. Nós precisamos transmitir a luz. Nós precisamos trazer essas trevas à tona para que a luz brilhe. Não tenha medo, queridos. Quantas pessoas fogem? Quantas pessoas veem pessoas problemáticas e fogem delas, quando na verdade o Senhor está aproximando elas de nós, para que nós possamos ser canal dele na vida delas. Então, a partir de hoje, não fuja de pessoas difíceis. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, da inteligência, o Espírito do conselho. E aí nós vamos caminhando aqui para o fim. O Espírito de fortaleza. Sabe, igreja, o Espírito da fortaleza é aquele naquele dia que você está tão fraco. Por isso que a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. É por isso que é na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Por quê? Porque Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe até onde nós conseguimos suportar. E Ele não nos dá nada, e Ele não nos permite viver nada que a gente não consiga suportar. Mas, às vezes, as coisas são tão grandes e profundas para que Ele trabalhe no nosso caráter. O Senhor, Ele tem muita preocupação conosco, e principalmente com a igreja dos remanescentes dos últimos dias na face da terra, porque Ele não quer abrir mão de você. Então, Ele vai até a última circunstância. E, às vezes, queridos, Ele precisa nos colocar no deserto, para que a gente amadureça. Porque deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar de vida. Deserto é lugar de milagre. Deserto é lugar de maturidade. Então, quando o Senhor diz que Ele vem também sobre nós com espírito de fortaleza, é para que a gente entenda que, mesmo quando nós estivermos bem fracos, mesmo quando nós estivermos nos sentindo sozinhos, mesmo quando a dor parecer tamanha que não vamos suportar, Ele permanece nos dando força. Ele permanece sendo Deus da nossa vida. Eu me lembro de uma época da minha vida, há poucos anos atrás,
em que eu pensei que eu não ia suportar. E eu pensei, Senhor, é muita injustiça. Senhor, é claro, né, irmãos? A Bíblia fala que nós temos que nos examinar. E colocando a parte em que nós também temos os nossos erros. E é pela nossa humanidade que nós somos vistos pelo Senhor. Não é pelo nosso choro, não é pelo nosso, sabe? Não é pela nossa... às vezes a gente fica assim, muito volumosos, achando que temos direito, e nós não temos direito a nada. Mas o Senhor, Ele também se constrange quando nós nos quebrantamos. E quando o nosso coração está contrito. E teve uma época em que eu achei e pensei, Senhor, não vou suportar. Senhor, eu vou tomar outras providências. Senhor, eu vou buscar, né, outras coisas, porque eu tenho certeza que se eu fizer por esse caminho, o Senhor, eu vou mostrar para todo mundo o que é a verdade. Porque ali não vai ter como negar nada. E aí o Senhor veio, porque eu quero dizer para você que em algumas situações da sua vida, Deus vai usar pessoas para trazer essa força para você. Por isso que a Bíblia vai dizer que é melhor serem 2 do que 1. E naqueles momentos, graças a Deus, eu tinha ali a minha família, meu esposo, os meus filhos e alguns irmãos. Porque também, queridos, o Senhor, Ele sempre vai te conduzir por propósitos. Então, quando Ele vem com esse espírito de força, Ele já sabe quem é aquela pessoa que vai viver aquela fase da sua vida com você. Então, você não tem que ficar triste se algumas pessoas não estarem com você, deixarem você, abandonarem você. Não é um propósito casual. É o Senhor permitindo com que aqueles que estão preparados para carregar o fardo junto com você, se aproxime de você. E pasme que você já pode ter tido essa experiência de que a força vem daqueles que você menos espera. Quando você olha para alguém e fala, nossa, mas eu caminhava com essa pessoa há 20 anos, e essa pessoa olhar e falar assim, eu não te conheço, não sei. Você, é isso? Aí você vai dizer assim, mas eu tenho sobre mim o espírito de fortaleza, que vai trazer por meio de outras pessoas a força de Deus que eu preciso. E nessa noite eu quero dizer para pessoas aqui que vivem situações, e que às vezes você achou que pessoas te abandonaram, e que você ficou sozinho no meio do caminho, e que às vezes até o seu coração, que a Bíblia vai dizer que o nosso coração é enganoso, quis dizer para você que até Deus te abandonou, até Deus te deixou. Não, Ele não te deixou, Ele apenas está te levando por um caminho para que você amadureça, para que você cresça, para que você evolua, para que você suba de nível. E quando tudo isso terminou, queridos, que o Senhor me deu a vitória. E a vontade que eu tive foi o quê de novo? Agora eu vou mostrar para todo mundo aqui a minha vitória. E aí o meu esposo e claro, né, o nosso grupo de apoio, não precisa fazer isso. Porque a nossa resposta está no Senhor. Isso é espírito de quê? De fortaleza. Porque quem é fraco quer se vingar. Quem é fraco quer mostrar para as pessoas aquilo que elas ganharam, aquilo que elas fizeram. O espírito da covardia que o inimigo quer trazer para você é para que você rebaixe o seu irmão, que diante de Deus está no mesmo nível que você, mas que ainda precisa ser tratado, ainda precisa ser liberto. E você, erroneamente, pela dor, sem ter esse espírito de fortaleza, você quer se levar pelas suas emoções. Então, nessa noite, queridos, tudo aquilo que você esteja passando, é essa fortaleza que Deus te dá, que não há exclusão, não há rejeição. Você está vivendo o que você precisa viver, para um tempo futuro daquilo que o Senhor já tem preparado para a sua casa, para a sua família. E depois disso, quantas coisas abençoadoras aconteceram na minha vida. Por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Porque Deus restitui tudo aquilo que o inimigo tentou roubar. Até mesmo aquilo que você achava que não ia ter mais jeito. O Senhor, Ele refaz, porque Ele é Deus de recomeço. Às vezes você está desistindo da sua caminhada, porque essa situação veio sobre você, e você não pediu o espírito de fortaleza de Deus, e agora o seu corpo está cansado, desgastado da guerra. Mas nessa noite o Senhor está tirando todo
todos os estilhaços de guerra. O Senhor está tirando de você, de sobre a sua armadura, tudo aquilo que fazia. Ela está enferrujada, ela está cravada. Sabe, queridos, aquela espada daqueles homens, quando eles lutavam ali, por causa do sangue, aquela espada ficou presa na mão, porque eles estavam em guerra. E nessa noite o Senhor, Ele tira todo o sangue talhado da sua mão, dessa espada que você precisou lutar, e te leva para uma novidade de vida, para um renovo, para uma cura, para uma restauração, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia, glória a Deus. E Ele mesmo é quem faz. Nós não precisamos de judiciário. Nós não precisamos quem fale por nós, porque Ele ainda é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado, e Ele faz tudo por nós, e Ele traz as vitórias, porque Ele sabe e Ele nos conhece. Só que Ele não vai nos poupar, porque Ele não poupou nem o seu único filho. Então Ele não nos poupa. Então quando nós temos e recebemos esses espíritos, essa forma do Espírito Santo de Deus, nos mostrar quem somos de verdade, nós vamos ficando forte, queridos. Nós vamos tirando a casquinha de ovo, e vamos criando uma casca de jacaré, e vamos ficando pessoas mais convictas, mais firmes, pessoas que não vivem oscilantes, pessoas que não vivem para lá e para cá, de conversinha para lá e para cá, pessoas que fiquem maduras no seu posicionamento e no propósito daquilo que Deus te chamou. E um dia o pastor Arley virou para mim e falou assim: então tá, se você vai fazer, se você quer fazer com as suas mãos o que Deus já falou que não é para fazer, então faça. E aí como é que eu estava? Acabada, ferida, destroçada. O que meu coração falou? Vou fazer. E aí, quando eu fui tentar fazer, aí lá vem uma pessoa, né, lá no meu trabalho, na minha mesa, e virou e falou assim: moça, eu vim aqui para falar para você que aquilo que você está querendo fazer, o Senhor já falou para você que não é para você fazer, porque Ele está guerreando a sua guerra, mas Ele está trabalhando em você. Então, abaixa a bola, baixa o nariz e deixa Ele trabalhar na sua vida. Irmãos, só que ela não falou só para mim, né? Ela falou na frente lá das pessoas. Aí eu, é o quê? Aí eu, é o quê? Eu falei: Jesus, já não basta tudo? Já não passa todas as vergonhas, todas as humilhações ainda aqui no meu trabalho? Aí o Senhor falou assim: está pensando que ia se esconder? Em todos os lugares, porque eu estou trabalhando na sua vida. Irmãos, não adianta. Não adianta. Mas porque eu estava adoecida emocionalmente. Eu não estava pedindo o espírito de fortaleza. Eu estava querendo me livrar do problema. Eu estava querendo me justificar. Eu estava querendo controlar a minha reputação. Eu estava querendo mostrar uma coisa que Deus já estava querendo falar assim: eu já estou te colocando no chão. Você está querendo ressuscitar? Eu já estou te esmagando. Quem estava aqui na série Esmagados? Foi tremendo. Eu estou te esmagando. Estou te esmagando. E você está querendo ressuscitar? Parecendo, você já viram quando você vai matar uma barata? Aí você pisa nela, né? Quando ela não morre totalmente, fica como as perninhas dela? Mexendo, né? É assim, às vezes, que a gente fica, irmãos. O Senhor está nos matando, porque se o grão de trigo cair na terra e não morrer, não vai gerar vida. E eu achava que eu era alguma coisa. Nossa, irmãos, eu era tão prepotente, tão orgulhosa. Eu era julgadora. Eu olhava e falava: eu jamais faço isso. Olha o que a pessoa está fazendo. Olha, fulano, nossa, ouvindo música, nossa, fazendo... Irmãos, mas Deus me tratou e tem me tratado bonitinho. Sabe para quê? Para que eu desça do pedestal e para que Ele brilhe na minha vida. E quando a gente tem um espírito de fortaleza, a gente deixa ele massacrar, a gente deixa ele amassar. Mas quando a gente não tem, a gente esquece todos os outros. Porque aí você não tem o Espírito do Senhor, porque você quer fazer por você. Aí você não tem o Espírito... Sabedoria? Que sabedoria, querida? Eu quero é me livrar da situação. Que é isso? Eu, pastora. Irmãos, não tem classe. Aqui, diante de Deus, nós somos todos iguais. É claro que eu vou ser cobrada diferente de você. Mas, numa forma geral, todos nós somos filhos de Deus. Então, não existe essa de melhor, de pódio. Não somos intocáveis. Nós somos vasos.
E mais uma vez, um exemplo da semana passada, quando o oleiro ele está trabalhando no vaso. É muito bonito a gente querer ser muito trabalhado por fora. E temos que trabalhar o vaso por fora, claro. E sempre vou dizer isso, irmãos, porque temos que cuidar. Mas, quando é para Deus colocar a mão por dentro, se a gente não tiver com o espírito de fortaleza, o que você vai fazer? Pede para sair. Eu vou sair dessa igreja. O problema é a igreja. Não, o problema é que Deus está tratando em você. Não, o problema é lá naquele setor do meu trabalho. Não suporta aquele chefe. Não sai daquele lugar, porque Deus não deu ordem. Não, o problema é aquele vizinho. Vou mudar de casa. Quantas pessoas estão endividadas porque fica mudando de casa achando que o problema é o vizinho. E o problema é que você ainda não parou para falar de Jesus para esse vizinho. Não, eu vou romper relacionamentos na minha família porque eu não suporto fulano. E o Senhor está falando, eu estou trazendo fulano para você falar com fulano, mostrar o caminho da verdade. E é o espírito de fortaleza que faz isso, igreja. É o espírito de fortaleza que traz essa realidade de quem você é. Por quê? Porque quanto mais forte nós estamos em Deus, mais dependentes nós estamos dele. Mais nós vemos que não somos nada e que somos frágeis. Nós não somos nada, irmãos. Nada, absolutamente nada, sem o Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer, sem mim, nada podeis fazer. O penúltimo, para acabarmos, o espírito de conhecimento. É esse conhecimento que não nos faz errar. É esse conhecimento que nos dá experiência para termos o discernimento, uma consciência de nós mesmos. É este conhecimento que faz com que toda a instrução da palavra nos modele e nos leve para um lugar elevado em Deus. É que muda essa cultura pecaminosa da nossa mente de acharmos que somos intocáveis e que Jesus nunca vai nos encontrar. Ah, querido, mas chega uma hora que Ele nos acha. Ele nos acha. Aí, quando Ele nos acha, o negócio muda de figura, sim ou não? Quem já foi achado por Deus aqui? Hã? Está deixando de ser tratado? Amém, glória a Deus. É o que nos capacita para não cometermos os mesmos erros duas vezes. E nesse ponto aqui, queridos, eu quero também dizer a você que busque. Quantas coisas eu poderia ter evitado se eu tivesse perguntado? E mais uma vez eu digo, a corrupção das amizades. Às vezes a gente tem um coração muito puro. Nós temos uma certa ingenuidade porque achamos que as pessoas, elas são pessoas boas. E elas são, porque o Senhor as fez para ser. Só que tem horas que existe uma maldade, que se você está tão na luz, você não consegue enxergar se você não estiver andando ali muito atento. E isso também foi algo que o Senhor me ensinou durante a minha vida. Que nunca é demais perguntar, nunca é demais falar, nunca é demais chegar para uma pessoa e falar assim, olha, eu recebi uma proposta assim, 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 o que você acha? Você ora junto comigo para ver se Deus está no negócio? Isso é espírito de conhecimento, irmãos. Quem tem conhecimento não se fecha no seu mundo e erra menos. E não comete o mesmo erro várias vezes. Por quê? Porque busca sabedoria no conselho de alguém. O conhecimento, muito pelo contrário do que o mundo diz, que no mundo é assim, quanto mais se conhece, mais cético se torna. Quanto mais conhecimento se tem, mais intocável se torna. No reino de Deus é diferente. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais alguém eu tenho que ter para me orientar. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais humildade eu tenho para ouvir. Quanto mais conhecimento de Deus eu tenho, mais eu sei que quando eu me aproximo da cruz, eu vejo que eu sou nada e me vejo como pecadora. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais glória a Deus eu dou. E nessa noite o Espírito Santo de Deus está te capacitando para que todos os erros que você cometeu por falta de conhecimento, por isso que nós erramos, porque não tínhamos conhecimento. Mas a partir de hoje, todos esses erros, o Espírito Santo do Senhor vai trazer conhecimento e clareza na sua mente. E você vai romper para a glória de Deus. E por fim, o Espírito do temor. Este é o que dá o sentimento profundo que nós devemos ter de reverência ao Senhor e respeito. E também nós temos que ter esse zelo e essa pontualidade em falarmos de forma clara com o Senhor. Senhor, eu tenho, Pai, esta limitação.
tem algo que a gente fala também nos aconselhamentos, que é melhor você confessar a tentação do que confessar pecado. E quando você tem o temor do Senhor, você confessa a tentação. Irmãos, não é pecado confessar a tentação. Se você está sendo tentado, procure um dos nossos conselheiros bíblicos que temos aqui na igreja para confessar essa tentação, para que você não caia em pecado. Porque nós sabemos o quanto é difícil lutarmos com a nossa carne. E este espírito do temor, ele nos prepara para nos aproximarmos de Deus e nos coloca na condição de adoradores. Porque quando nós tememos, nós o adoramos. Quando nós tememos, nós o reverenciamos. Quando nós tememos, nós renunciamos. E nós temos uma vida plena. Então, queridos, nós precisamos entender que a importância dessa diferenciação apenas na forma de agir dentro de nós do Espírito. A importância disso é para que nós possamos entender que, por meio desses 7 pontos em que o Espírito Santo de Deus se apresenta a nós, ele vem se representando com a plenitude e a perfeição do Espírito Santo. Ele vem não sendo 7 seres separados, mas ele vem de diferentes formas, como o único Espírito Santo de Deus que age em nós e por meio de nós. E ele também vem para que possamos ter uma vida mais plena, uma vida alinhada com ele, até que ele venha. E a única coisa que pode interromper essa manifestação de Deus em nós é, como eu falei, até o momento que eu achava que eu era a pessoa, eu interrompi o trabalhar de Deus em mim. E quantas coisas que eu perdi em Deus por isso. Mas quando eu permiti, e quando eu tinha que permitir mesmo, porque não sobrou nada de mim, eu só tinha Ele, né? E aí há algo mesmo, né, irmãos? E aqui eu falo com muita humildade, de que às vezes você se acha autossuficiente, de que você vai conseguir controlar a situação. Mas aí ele também permite você ir lá no fundo, para que toda a glória seja dada a ele. E é essa a plenitude de vida. É esse o deserto que ele nos mostra, quem nós somos e quem nós precisamos ser. Eu quero te pedir nesse momento, com muito amor, que se coloque sobre os seus pés, para que o Espírito Santo possa te visitar nessa noite. E para que ele venha de uma forma sobrenatural sobre você. E que tudo aquilo que você já passou, que você já viveu, que você já experimentou Deus, e que você tem parte com Ele, que nesta noite, se você deseja ainda mais se aproximar desse Pai, desse Abba, quando eu entendi, irmãos, que eu precisava parar de relutar, eu precisava parar de me justificar, eu precisava parar de ficar tentando trazer coisas sobre a minha mente para me trazer uma vida tranquila, foi quando eu entendi que Deus era meu Pai. E aí eu fui voltar lá no tempo, né, em que meu pai separou da minha mãe, em que eu fiquei um tempo sem ele, e fui entender que quantas das vezes vínculos, principalmente paternos, são quebrados e nos levam também a não confiar no nosso Pai do céu, no nosso Pai que é sobre todos os pais. E você, muitas das vezes, pode ter vivido isso, ter tido vínculos afetivos quebrados precocemente e ter feito você ficar sujeito às suas emoções de uma forma que, quando veio a tragédia sobre a sua vida, você não o reconheceu como pai, porque o pai corrige o filho que ama, o pai traz a admoestação sobre nós para que nós possamos ser ainda melhores, não para a nossa morte. E nessa noite eu quero que você ponha a mão no seu coração nesta hora e comece a falar com Deus sobre tudo aquilo que você já viveu ou que já passou, ou sobre todas as coisas que você ainda quer viver. E nesta semana o Senhor, Ele vai nos trazer para um patamar de plenitude, porque a cada dia o Senhor vai derramar uma porção diferente de sabedoria do seu Espírito sobre nós, vai derramar sobre nós o entendimento, vai derramar sobre nós o conselho, vai derramar sobre nós esse espírito de temor, vai derramar sobre nós o espírito do conhecimento,
para que nós possamos prosseguir a nossa caminhada, não da maneira que queremos, não mais achando que não precisamos ser tratados, transformados, não, regenerados, mas o Senhor nos convida nessa noite a ressignificar. Quantas das coisas nós achamos que já vencemos ou que somos maiores, porque temos alguma capacidade, mas vimos hoje que a capacidade só vem quando nós temos a sabedoria de Deus. O conhecimento é que gera a capacidade, o conhecimento de Deus é que vai trazer em nós, a capacidade de, em primeiro lugar, reconhecermos que não somos nada. Quantas pessoas, meu Deus, nós já ferimos, quantas pessoas já nos feriram, quantas pessoas, Senhor, nós deixamos passar, porque não buscamos, Senhor, o Espírito do Senhor, não buscamos o discernimento, não vivemos o fruto do Espírito. Mas nessa noite, Senhor, ache em nós verdadeiros adoradores, arrependidos, prostrados, Senhor, buscando a Tua face, dizendo, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor, Deus, nós nos renderemos, nós vamos nos sujeitar. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Senhor, lapida, Senhor, a nossa vida, Senhor, venha lapidar o nosso coração, venha tirar todo orgulho, venha tirar toda prepotência, venha tirar toda soberba. Meu Deus, nessa noite, quantos sonhos do Senhor estão enterrados sobre as nossas vidas, porque não deixamos o Senhor trabalhar em nós, não criamos pontes, mas criamos muros. Nessa noite, Senhor, libera a nossa vida para perdoar, nos libera, Senhor, nessa noite, entra em nós te autorizamos nessa noite, entra em nós agora, Senhor, com o Espírito do Senhor, e move essas águas amargas, tira agora, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo, Senhor, que nos separa de Ti, e que nos separa do nosso próximo. Senhor, nós ansiamos por uma vida reta, nós ansiamos por uma vida, Senhor, quebrantada, nós ansiamos por uma vida, Senhor, de mansidão. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos ao Senhor nessa noite, Pai, que cada um dos nossos irmãos que estão aqui, que sejam visitados pelo Teu Espírito de uma forma plena, e que eles vivam e reajam, Senhor, a manifestação do Teu Espírito, que não é para a morte, mas é para a vida, que não é, Pai, para a vergonha, mas é para a honra. Senhor, é para elevar de nível. O Senhor nos eleva de nível quando Ele trata conosco e nós permitimos ser tratados. Então, Deus, nessa noite, encontra esse coração que está sangrando agora, este coração, Senhor, que precisa, Pai, do Teu Espírito Santo, esse coração, Espírito Santo de Deus, que precisa de um conserto, porque só o Senhor pode, só o Senhor faz. Senhor, como eu Te amo, Deus, como eu Te adoro, Senhor, e como é bom ver, Senhor, a providência do Senhor quando nós nos entregamos completamente a Ti. Eu quero convidar você aqui à frente, você que precisa do Senhor, você que precisa deixar vestes de tristeza, você precisa deixar situações de vergonha vieram sobre a sua vida para te parar, para te frustrar. Situações de vergonha vieram para te parar, para te frustrar. Situações de vexame vieram para tentar manchar a sua reputação. E o Senhor está querendo trabalhar em você. Vem aqui à frente. Eu quero te convidar aqui porque hoje é noite de libertação, noite de cura. O Senhor, Ele está nos tirando de um cativeiro de vergonha. O Senhor está nos tirando de um cativeiro de opróbrio. Vem aqui à frente, você que foi enganado, você que foi traído, você que foi entregue a uma situação de dor e você não tem conseguido sozinho vencer, você não tem conseguido sozinha superar. O Senhor nessa noite, Ele está trazendo sobre você a cura. Vem aqui à frente porque o Senhor, Ele quer tratar sobre a sua vida, Ele quer tratar sobre você, Ele quer fazer algo novo sobre a sua casa, Ele quer trazer algo novo sobre a sua vida.
Deus. Recarabachou canto, recarabachai. Filha, nessa noite o Senhor, Ele restaura a sua vida de dentro para fora. Tecarabachou, canto, recarabachérias. O Senhor te diz assim, que no lugar da tua vergonha, o Senhor vai trazer dupla honra. O Senhor diz que por muitos caminhos você buscou a paz, mas nessa noite o Senhor, Ele muda a rota. Recarabaché, canto, recarabachérias. O Senhor te diz assim, há algo sobre as suas mãos, que Ele entrega nessa noite, e Ele diz a você, não temas, porque chegou o tempo, recarabaché, canto, recarabachai. Chegou o tempo da mudança da sua casa, chegou o tempo da mudança na sua vida. O Senhor diz que há uma corrente que prendia os seus pés, e nessa noite o Senhor, Ele te libera. Ele diz que derrama sobre você, porque enquanto eu estava falando, você estava dizendo, Senhor, eu quero esse Espírito, eu quero esse Espírito, eu quero esse Espírito. E o Senhor está dizendo que Ele te entrega. Tecarabachere, carabachou, recarabacharabassou, tecatarabachere, carabachai, tecarabachere, baixou, recatarabachere. Ele diz que Ele te renova nesta noite, hein? Tecarabachou, recarabachai. Há muito tempo tu vem pedindo, Senhor, me renova, Senhor, me renova, Senhor, me renova. Tecarabachou, por isso o Senhor entra nessa noite com renovo. Ele entra nessa noite com cura. Ele entra nessa noite com restauração. E tu não serás mais a mesma, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Tu és poderoso sobre a nossa vida. Tu és poderoso sobre a nossa casa. Espírito Santo do Senhor. Vem aqui, princesa, você. Vem cá. Aleluia. Queridos, o Senhor, Ele faz coisas tremendas. Por isso que a gente não entende quando a gente vive certas coisas. Mas a gente precisa viver para que a gente possa transbordar. E o Senhor diz para você assim, minha linda, que tudo aquilo que um dia foi vergonha na sua vida, o Senhor vai transformar em vitória. O Senhor diz que você é tão amada por Deus. Você é tão querida pelo Pai. Você não foi abandonada. Você não foi deixada. O Senhor te diz que tudo aquilo, todas as pessoas que saíram da sua vida foi por um propósito. Quantas vezes você tem se perguntado que você não tem amigas, né? Você não tem pessoas para te ouvir. E aquelas pessoas que você achava que iam te acolher, te abandonaram. Mas o Senhor te diz que nessa noite Ele te resgata dessa situação. Ele te conduz a amizades verdadeiras. E Ele te diz assim que você não vai mais chorar por isso, porque o Senhor te apresenta uma nova vida. Recarabachou, canto, recarabachai. O Senhor é aquele que está colhendo as suas lágrimas quando você está sozinha. Quanta vergonha, recarabachou, quanta humilhação. Quanta humilhação. Igreja, estenda suas mãos para cá. Tecarabachou, canto, recarabachai. Mas o Senhor diz que Ele que é o dono da sua vida. Todo espírito de morte agora, tecarabachou, todo espírito de morte agora, eu rejeito na autoridade que há no nome de Jesus. Você não vai morrer, porque o dono da sua vida é o Senhor Jesus. Tecarabachou, canto, recarabachai. E essa situação de dor, de vergonha, de humilhação, de vergonha, recarabachou, quantos? Bachai, Pai, quebra agora toda fortaleza e resistência do inferno. Agora, eu rejeito agora todo espírito maligno de morte. Bate em retirada daquela casa agora. Senhor, aquela depressão que ronda aquela cama. Eu rejeito agora e digo, Senhor, Pai, faz de novo. Pai, tudo novo. Senhor, muda esse cativeiro e ela nunca mais será, Pai, esquecida. O Senhor diz assim para você, minha linda, que o Senhor está te dando amizades verdadeiras e que você vai viver novo tempo sobre a sua vida, amém? Dá um abraço nela, porque o Senhor está visitando a casa dela nessa noite. Você pode dizer, faz de novo. O teu povo, mais uma vez, de novo, faz de novo. O teu povo clama. O que dizer? Você pode cantar. O que fazer quando Ele vem?
pode declarar isso? Aqui. Pode colocar a letra dessa canção. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mas que ser tem vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Só quem pede Ele, só quem recebe Ele, pode viver algo novo. E eu quero declarar que ainda esse final de mês, a sabedoria do alto está vindo sobre você. Você pode estudar, você pode ter conhecimento, mas sabedoria só do alto que pode vir. E eu quero declarar que sobre a tua mente, sobre teu corpo, está vindo hoje sabedoria do alto. Tudo aquilo que precisa ser resolvido essa semana, ainda esse final de mês, está vindo sobre você sabedoria do alto. Tudo que estava embaraçado na tua vida, tudo que aquilo que estava ainda precisando, você ainda tem sabedoria do alto. Eu declaro, sabedoria está vindo sobre você hoje. O Senhor está te dando sabedoria. Tudo que estava, meu irmão, embaraçado, sem direção, Deus está te dando direção hoje. Esta semana vai ser uma semana onde você vai ver que as coisas de Deus vai começar a ser desembaraçada na tua vida, e a sabedoria do alto vai vir sobre você, e o nome dele vai ser glorificado. Você crê nisso? Dê um glória a Deus. Olha só, tudo isso que a pastora está falando aqui é tão importante que a palavra de Deus tem conexão. Eu pedi para colocar ali, coloca aqui a menorá, por favor, só para você entender. Chega só um pouquinho para cá, pode ficar aqui os amados. Isso aqui era algo que o judeu precisava ter. Muitas vezes a gente nem tem noção do que isso acontece. Isso aqui é uma menorá ou um candelabro. Isso aqui tinha que ter numa sinagoga. E aí a Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel, vai dizer em vários textos, que antes que a lâmpada de Deus se acabasse, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, todo o sacerdote tinha que manter a lâmpada de Deus acesa. Não podia se apagar. Veja bem, olha a seriedade. Nós somos sacerdotes da nossa casa. Nós temos que manter a lâmpada de Deus acesa. Nós temos o compromisso. Por que muitas vezes nós sofremos lutas e retaliações? Porque nós permitimos que a lâmpada de Deus se apague na nossa vida. Nós temos tempo para tudo, mas nós não colocamos azeite sobre a nossa vida. Aqui tem quantas hastes? 7. Só que você não chega aqui e põe azeite na primeira, na segunda, na terceira. Você tem que botar azeite na do meio. Você põe azeite na do meio, quando a do meio enche, ela enche as demais. Ou seja, o espírito de sabedoria está aqui. E se o espírito de sabedoria está aqui, ela vai encher todas as outras. E se você não tem sabedoria, Deus não vai encher a sua vida com as demais. Se você não tem azeite, não tem brilho de Deus sobre a tua vida, como é que você vai vencer na vida? Se você não vem para a igreja, se você não busca a Deus, se você não busca azeite, como é que você vai vencer na vida? Você quer ser que tipo de crente? Que tipo de servo de Deus? Aí fica um mês sem vir na igreja, uma semana sem vir na igreja, vai ter condições de vencer? Aí a lâmpada sua está assim, fumegando. Aí não entende por que não vence. Aí a luta vem, aí aquele pavio está tudo se apagando. Aí a pastora está falando aqui, sabedoria, temor do Senhor, espírito de tudo. Aí você não está entendendo nada. E o inimigo está te oprimindo, vindo sobre você. E aí você fala, Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Cadê o azeite sobre a tua vida? Vai ter fogo se não tem azeite? Vai ter fogo se você não busca? Você precisa buscar em Deus. O que você veio colocar hoje sobre o teu candelabro? Azeite. E o que Deus está colocando sobre você? Primeiro, enchendo o teu candelabro. E colocando aonde? Sabedoria. O inimigo, quando você sair daqui hoje, ele vai ver que você vai reluzir. Vai ter fogo sobre a tua vida.
Essa semana vai ter fogo sobre a tua casa, fogo sobre os teus comércios, sobre o teu comércio, fogo sobre tudo aquilo que você precisa decidir, porque você vai se encher. Essa semana vai ter culto terça, vai ter culto quarta, vai ter vigília, e você vai se encher de Deus. Aí você vai buscar em Deus. Agora, irmão, aí tem que ter azeite, não tem, está fraquinho, não está buscando. Que espírito tem aí? Nenhum. Tem jeito, irmão. Quer vencer como? Irmão, você só vence na casa do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chama Samuel. Samuel. Chama a primeira, chama a segunda, chama a terceira. O homem de Deus que estava dentro da casa não conhecia mais a voz de Deus. Tem gente que está dentro da casa e não sabe mais ouvir a voz de Deus. Quem sabe hoje Deus vai te chamar e vai dizer: ei Helena, ei Pedro, ei Ari, ei Vilmar, ei, Deus não vai te chamar pelo apelido ou pelas suas fraquezas. Deus vai te chamar pelo teu nome. Deus vai te chamar: ei Alessandro, está na hora de botar azeite sobre a tua lamparina, porque eis que eu vou fazer uma coisa nova no Guará. Eis que eu vou fazer uma coisa nova sobre a tua vida. Eis que eu vou fazer uma coisa nova sobre a tua família. Eis que eu vou fazer uma coisa nova no teu ministério. Eis que eu vou fazer uma coisa nova sobre a tua vida. Eis que eu vou fazer uma coisa nova no teu casamento. Eis que eu vou fazer uma coisa nova sobre a tua história. Eis que eu vou fazer uma coisa nova sobre você. Talvez você disse: não, pastor, Deus vai fazer uma coisa nova. Então você tem que estar preparado. Deixa eu te perguntar, isso aqui sem azeite vale alguma coisa? Não adianta você só ser uma menorá se não tiver azeite. Então por isso diga comigo: Senhor, derrama azeite, põe azeite na minha vida. Eu preciso de azeite. Eu vim buscar azeite esta noite. Eu preciso dessa sabedoria. Eu preciso do temor. Eu preciso do conhecimento. Eu preciso de todo esse Espírito sobre mim, Senhor, porque é isso que me faz vencer a cada dia. Tudo isso que foi pregado aqui hoje, Senhor, tira de mim, Senhor, tira de mim a preguiça, tira de mim o desânimo, tira de mim, Senhor, esse sentimento que não provém de Ti. E eu quero vencer na força do Senhor, em nome de Jesus. Irmão, sabe o que Deus está falando aqui para mim? Tem pessoas aqui hoje que precisam se render ao Senhor. Eu pergunto: quem estava afastado aqui dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje? Você que estava distante, onde você estiver, e você quer voltar hoje, levante a sua mão e eu quero orar por você. Vem aqui à frente, vem. Não tem só ela não, tem mais pessoas. Vem. Tem um homem aqui. Quando eu estava orando, tem um homem aqui. Olha, o inimigo tem tentado botar pensamentos negativos na sua mente. E Deus tem te trago a esse lugar. Você tem sido convidado. E você tem vindo a esse lugar. E Deus tem mudado a sua história. E Deus está dizendo: eu vou mudar o seu destino. Você é improvável, mas Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história. E o que eu preciso, pastor? Só entregar a tua vida para Ele. Não é para religião não, é para Jesus. Só você entregar a sua vida para Jesus. Se você entregar a sua vida para Jesus, Jesus vai mudar a tua história. Tem mais pessoas aqui esta noite. Você vai entregar a sua vida para Jesus. Onde você estiver, é só entregar a sua vida para Jesus. Jesus vai mudar a tua história. Onde você estiver, se você ainda estava afastado e você está aqui hoje, nós queremos cuidar de você. Nós queremos cuidar de você. É só você vir à frente. O Senhor vai mudar a sua história. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Nós estamos aqui para cuidar de você. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Esse varão está aqui. Esse homem está aqui. Assim um dia eu também cheguei na igreja, desse jeito. Minha mãe orava por mim. Orou por mim muitos anos. Você sabe que quando a gente tem uma mãe de joelho, irmão, mãe de joelho,
é céu aberto, é ou não é? Né, Ari? Mãe de joelho é céu aberto. Você pode correr, irmão, você pode ir. O anzol está na boca, ó. Quando Jesus começar a puxar, aí você vai se batendo igual peixe. Aí Jesus, deixa meu filho, você vai se bater, eu vou te esperar. Eu estou te puxando, ó. Aí a carretilha ou o anzol, do jeito que quiser, ele vai puxar. Mas quando ele começar a puxar, ou tu se rasga ou ele te traz. E ele está te trazendo. E Deus está dizendo, eu vou te trazer. Ou quebrado ou inteiro, mas eu vou te trazer. Porque Ele tem algo grande na tua vida. E o nome dEle vai ser glorificado. Tem mais alguém? Jesus está dizendo, tem mais uma vida para Jesus aqui. E Ele precisa mudar a sua história. Você precisa hoje. Estenda a sua mão para cá. Essas duas vidas que estão aqui, levante a sua mão comigo direita. Diga assim, hoje. A mão direita levanta comigo. Diga, hoje eu entrego por completo a minha vida ao Senhor. E peço a Ele que reescreva meu nome no livro da vida. Eu confesso todos os meus pecados e declaro que nunca mais eu vou voltar ao meu passado. Que a minha vida é totalmente em nome de Jesus. Nós abençoamos, Pai, essas vidas e declaramos como filhas de Deus que elas são abençoadas e nunca mais elas vão voltar ao passado. E hoje elas firmes, e sobre elas eu declaro espírito de sabedoria e entendimento a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Eu declaro sobre você que a sabedoria do alto esteja sobre a tua vida. Você não vai falhar mais. Eu declaro, toda vez a luz de Deus vai brilhar sobre a tua vida. Quando o inimigo pensar que você vai cair, Deus vai te dar luz. Deus vai fazer brilhar sobre a tua vida, sobre a sua vida, direção. E todos os laços, todo o laço do passarinheiro vai ser quebrado sobre a tua vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Você crê nisso? Diga glória a Deus.